Fala, meus amigos do On Your Cast, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um episódio comigo, meu queridíssimo amigo, como sempre, Guilherme Careta. E aí, Caretinha, tudo bem com você? Como é que foi sua semana? Tudo bem aí? Como é que está a sua vida? O pessoal já deve estar de saco cheio dessa minha apresentação aí já, hein, meu? É óbvio que eu vou estar aqui, a menos que você me quique qualquer dia sem motivo aparente, mas espero que isso não aconteça, né? Meu amigo Sérgio, eu estou muito bem, cara, a semana foi muito boa, muitas novidades aí nesse mundo do entretenimento que a gente gosta tanto, né? E, cara, tô super tranquilo. Novidades muito boas, novidades que vão trazer muitas coisas aí pra gente conversar, pra gente bater papo. Teve o Emmy, a premiação do Emmy tá chegando, teve a San Diego Comic Con, muita gente acompanhou, principalmente quem gosta da parte de quadrinhos, de filmes da Marvel, DC, todas essas coisas. Então vai ter bastante coisa aí pra gente falar nos próximos episódios, não é? O que você acha? Não, é isso mesmo, eu concordo com você. Nos nossos últimos 3 episódios a gente não esteve junto, mas a gente, de certa forma, a gente falou de assuntos recentes aí. Você trouxe aí o queridíssimo Ruptura, o Severance, que inclusive eu aceito seu, entre aspas, desafio. Eu vou começar a assistir a série depois de ouvir seu curtas. Eu trouxe também aí, que foi publicado hoje no dia 27/7, o Agente Oculto, que tem aí questão de dias, estreado na Netflix. Então, se você não ouviu, primeiro você ouve esse programa longo até o final, depois você volta e ouve esses 2 curtas que a gente publicou mais recentemente. Mas falamos de M, falamos aí de Comic Con, então temos muitas novidades e pode até ser um spoiler aí dos nossos próximos episódios. Só que hoje a gente não veio falar de Comic Con, a gente não veio falar de M, a gente veio falar de um assunto que é um filme também recente, tá aí nos cinemas. E, bom, Caretinha, eu acredito que nós dois somos fãs de filme de terror, mas eu acredito que você, em particular, você tem alguns bons degraus a mais do que eu, assim, em relação a conhecimento mesmo desse gênero. Talvez até seja o seu gênero de filmes favoritos, assim, eu imagino, se é que você tem um. Enfim, eu gostaria de ouvi-lo primeiro, meu amigo, meu digníssimo amigo, meu queridíssimo sócio, do que viemos falar aqui hoje. Ah, é muito chique quando você fala de sócio, né? Eu me sinto o cara, assim, só que retorno financeiro nenhum. É só sócio, mas pra falar que é sócio, entendeu? Mas, cara, primeiramente aí eu entrei falando de todas as novidades, nem agradeci aí, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. É muito importante sempre fazer esse agradecimento a todo mundo que tá acompanhando. Quero também reforçar esse pedido que o Sérgio fez. Os últimos curtas aí, modéstia à parte nossa aí, estão bem legais, são de 2 produções aí extremamente distintas, mas que eu acho que vale conferir as duas, principalmente para quem gosta de uma série um pouco mais assim, reflexiva, um bom filme de ação. Então, vale a pena conferir. A gente conta bastante com assim o play de vocês no Spotify, os comentários no Instagram. Isso aí é muito importante para fortalecer, assim, dar, além de tudo, aquele gás ainda maior para a gente continuar aí com o que a gente gosta tanto de fazer. Então, muito obrigado pela participação aí de todo mundo, e quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, de curtir, primeira vez é sempre a mais legal. Então, vamos lá, a gente está contando muito aí com todo mundo, beleza? E, Sérgio, é exatamente isso, cara. Eu não gosto de falar que eu tenho um gênero de filme favorito e tal, mas eu não consigo fugir muito de que o terror é o meu gênero favorito. Porque o número de filmes de terror que eu já assisti, assim, é algo que, se eu for pegar e colocar na ponta do lápis, é até assustador, já que a gente tá falando de terror, com perdão do trocadilho. Porque é um consumo, assim, frenético. Principalmente numa época que eu tive aí alguns anos que
que eu reunia uns amigos meus, em especial aí Eduardo, Wilson, Lucas, Mauric, meu irmão Paulinho, um abraço, um beijão para todo mundo aí, muito amados, muito queridos aí, que a gente se reunia para assistir filmes de terror direto. Era cada bomba que a gente assistia, coisa ruim, mas coisa ruim mesmo, mas assim, a gente sempre fazia a proporção que de 10 ruins sempre tinha um bom, aquele de estourar a cabeça mesmo, sabe? Então, gosto muito, cara, gosto muito. E aproveitando a deixa, né? Aproveitando a deixa pra gente já entrar no episódio de hoje. Sérgio, tá tocando seu telefone aí? Ou é impressão minha? Olha, tá tocando meu telefone, mas eu estou, de certa forma, eu estou em pânico. Por quê? Porque os fios estão desconectados. Ah, Então, quem será que liga, hein? Quem será, hein? Essa cara, foi boa, hein? Você não... os fios estão desconectados, mas a gente tá muito conectado. Sabe por quê? Porque a gente pegou o fio da meada um do outro e a gente tá pensando na mesma coisa. Sim, é o último filme do diretor de Entidade, com Ethan Hawke no elenco, que também participou de Entidade, o grandioso, o... Mentira, não é tudo isso não. Mas é Telefone Preto, o último lançamento de terror nos cinemas que a gente teve aí. Acho que um bom tempo, fazia um leve tempo que não tinha um filme de terror assim nos cinemas que foi tão falado, né? Eu acho que o último era um filme de exorcismo, mas foi uma bomba muito grande que ele nem teve uma divulgação muito boa. Mas fora esse, eu não me recordo muito bem. O último que eu me recordo mesmo de bombar, assim, de ter notas relevantes, comentários relevantes, eu acho que foi o It, parte 2, se eu não me engano. Mas é. E aí? Me fala agora. Telefone Preto, avaliação bombando, porque lançou antes nos Estados Unidos, depois veio aqui pro Brasil, então aquela notinha do Rotten tava lá no alto, diretor de Entidade, que é um baita filme. Sérgio, você que assistiu primeiro, me conta uma coisa. Telefone Preto sobreviveu a todas essas notas boas? Ou aquilo lá foi mais uma prova de assista o filme, não vá pelas notas? Diga, meu amigo. Então, caretinha, vamos por partes, como diria Jack, o Estripador. É... Primeiramente, é... pode até parecer aqui... Quem conhece a gente sabe que isso aqui não é absolutamente nada combinado. Absolutamente. Parece que, tipo... Ah, pegar os nossos últimos episódios aí. Você pega o... Tirando ali o Arremessando Alto, você pega ali o Everything Everywhere All at Once. O Careta amou, eu achei... Melhor filme do ano, viu? Tá. Pode É. continuar. Aí você pega ali o... outros que a gente gravou. Thor, Amor e Trovão. Eu achei muito bom. Aí o Careta achou... Achou mal menos. Mal Eu não menos. achei ruim, achei meia boca, tá bom, mas. Sessão da tarde. Então, Exatamente. a gente tem as nossas discordâncias, mas não é nada combinado. É simplesmente a gente não senta e fala: ó, esse filme você vai falar que gostou e eu vou falar que odiei. No próximo eu falo que eu amei e você fala que odiou. Não. Tipo, a graça é justamente essa. A gente vai pro cinema, a gente fala: ó, tô indo assistir tal filme. A gente sai do filme. Antigamente eu até dava uma nota assim, tipo, mandava um áudio de 5, 6 minutos pro Careta. Eu não sei como ele não me mandou para aquele lugar quando eu mandava esses áudios. Agora eu me limito um pouquinho. Nos comentários eu deixo para falar aqui no podcast. Mas não é nada combinado. E, mais uma vez, cá estamos nós com opiniões divergentes. Porque, assim, eu gostei bastante, assim, de Telefone Preto. Eu acho ele um bom filme de terror. Você já citou aí que ele é do diretor de A Entidade, que é o Scott Derrickson. Então, ele fez bastantes filmes de terror. Fez A Entidade 1 e 2. Fez O Exorcismo de Emily Rose. Fez um filme que eu adoro, que é o Livrai-nos do Mal. Ele fez também o Doutor Estranho 1. É um filme da Blumhouse. Eu também não lembro qual foi o último filme de terror. Eu achei que você ia me perguntar, eu ia falar
se não era o X da O X agora, A24. isso mesmo, o X tá no cinema agorinha. Tá no cinema? Então, eu Exatamente. ia chutar o X aqui pensando de cabeça. Não sei se lançou algum Halloween no meio do caminho ou não. Sérgio, você matou. Teve Halloween, é verdade. Teve Halloween no cinema, só que eu acho que Telefone Preto, a divulgação e a como que eu posso dizer? A crítica em cima dele, tudo, eu acho que fez com que ele fosse ainda maior do que foi o Halloween na época, entendeu? Ele teve mais barulho que o Halloween, assim, Muito mais pra mim, muito mais. Fechou. Então, basicamente é isso, assim. Eu gostei muito do filme. Não, não é o filme de terror perfeito. Ele tem, assim, várias falhas. Ah, mas, cara, como experiência de cinema, eu gostei, cara. Eu gostei. Eu sei que você tem uma opinião, assim, um pouquinho divergente da minha. Assim como eu falei, eu gostaria de te ouvir primeiro. Por quê? Porque você tem um nível de entendimento de filmes de terror acima do meu. Então, como você falou, é o gênero de filmes que você mais assistiu na sua vida, que você teria mais, vamos chamar assim, de currículo. Mas Não, eu calma gostei lá, de calma. Telefone. Não, 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 não. Calma lá, vou ter que te Vai, interromper vai, vai, vai. porque eu achei que você encheu demais um negócio aqui que não é pra encher. Meu amigo, eu posso ter assistido 5, 10 mil filmes de terror. Se você não gostou do filme, é a sua opinião. Não existe certo ou errado nessa parada, entendeu? Você pode ter assistido um filme de terror na vida que é o Telefone Preto. Se você não gostou, é a sua opinião. Aqui ninguém tá carteirada porque a gente não sabe de nada. Bati até na mesa. Então, vamos continuar que eu vou te voltar a palavra, hein? Vai lá. Não, não. Foi até um assunto que a gente falou hoje no WhatsApp que, mano, é impressionante o quanto a gente não sabe de nada. Enfim. E a gente vai aprendendo, vai evoluindo, como você falou aí, me corrigiu muito bem. É, posso ter assistido 1000 filmes de terror, posso ter assistido um, sim, tipo. Não vou nem terminar de falar porque eu vou me tornar repetitivo. Mas é isso, caretinha. De primeira, assim, a priori, eu gostei de Telefone Preto. E você, meu amigo, o que, que você teria para me dizer? A priori foi chique, hein? Hoje você tá tudo chique, né? Mas, cara, assim, você assistiu o primeiro, Telefone Preto, você me mandou. Eu vi bastante, como eu disse, tava tendo bastante barulho. Entidade é engraçado como são, assim, é, opostos, né? Entidade, pra mim, foi um dos melhores filmes de terror que eu já assisti na vida. Ele tem, assim, um- uma atmosfera muito boa, a história dele é boa, o terror dele é extremamente bizarro. É que eu gosto de um terror, assim, digamos, mais psicológico, desde os clássicos, Bebê de Rosemary, que é um terror um pouco mais psicológico, que não é assim, não aposta em jumpscare ou não aposta assim naquele terror extremamente visceral e tudo mais. Pegando assim para os mais novos, é claro, tem partes mais viscerais, mas Hereditário, A Bruxa, voltando um pouquinho, que é um dos meus preferidos de todos os tempos, o Iluminado, o meu preferido de todos os tempos, que é o Exorcista. Então, são. Eu acho que o Entidade 1 ele teve um pouquinho disso. Ele tem assim os seus jump scares, só que ele é naturalmente assustador. E, entretanto, Entidade 2 já é um dos piores filmes de terror que eu já assisti na minha vida. Assim, de longe, de longe. Eu vou contar até uma história engraçada, não vou ser muito longo, para não tomar tempo aqui do nosso ouvinte, mas essa história vale a pena. É, eu, se eu não me engano, tava o meu grande amigo Eduardo, o Wilson, meu grande amigo também, e meus amigos aí há muitos anos, para a vida toda, e meu irmão, minha namorada, enfim, tava essa galera aí. A gente comprou o ingresso, a gente tinha adorado, minha namorada não gosta de filme de terror, né? Mas essa aí ela foi no embalo, falou, não, vamos sim, não sei o que e tal. É,
E tirando ela, a gente tinha adorado a Entidade 1. Assim, a trilha sonora é magnífica, é como eu já falei, baita filme. E daí anunciaram a Entidade 2. A gente, puta, meu, Entidade 2, pô, não sei o que lá, tal. Beleza, comprou meu ingresso antecipado pra assistir no cinema. Aí legal. Aí, naturalmente, os filmes lançam lá fora antes, né? E começaram a sair as críticas. Aí eu lembro até hoje, eu tava na faculdade de manhã e eu fui ver, desculpa aí, professor, professora que tava, mas eu tava no celular. E eu fui ver a nota se eu não me engano, foi da IGN, que tinha dado pra Sinister 2, que é o Entidade 2. Cara, 1 de 10. Quando eu olhei, quando eu olhei isso, assim, eu já assisti filme de terror que tirou, sei lá, 4, que, porra, eu gostei pra caramba. 5, gostei pra caramba. Então, assim, eu acho que o terror, ele tende a ter uma avaliação realmente um pouco menor do que os outros filmes, o que é normal. Assim, se você pegar um filme de terror avaliado em 7, 8, tem grandes possibilidades de ele ser um baita filme. Tirando o Telefone Preto. Porque. Tô brincando. Porque. Porque, assim, tende a acontecer isso. Só que é assim. É, é difícil, mano. É difícil você pegar. Ah, você não tem que ligar pra nota, tá? Puta, eu concordo. Mas quando o filme tira é, é muito difícil de você surpreender, entendeu? E, cara, eu mandei num grupo lá e falei, galera, 1. E aí? Cara, foi uma decepção. E assim, a gente chegou pra assistir o filme, eu tinha pirado numa cena do trailer de um jacaré e tal. Falei, nossa, muito louco, não sei o quê. Cara, o filme foi uma bomba, assim, uma bomba sem fim. A criança vilã do filme parecia o Jason, extremamente poderosa. É horroroso. O Bagu, que era a entidade, no caso, né? Ele apareceu tanto no segundo filme, mas tanto que só faltava ele tomar café com a galera, tudo. Não dava nem medo quando ele aparecia mais, entendeu? Bomba total. Então, quis compartilhar essa Me diz uma história só. coisa, é o Simão Fantasma. Simão Fantasma Trapalhão do. Do, cara, é assim, eu acho que Simão Fantasma Atrapalhão dá mais medo que Entidade 2. Minha namorada, a Gabi, ela morre de medo de Entidade 2. Ela foi no cinema com a gente, ela saiu dando risada. Assim, de tão. Desculpa, mano, foi patético, juro, foi patético. Esse filme eu detesto. Tá no meu hall de top 5 piores filmes de terror. E olha que eu já vi muita coisa ruim. Hein? Mas vamos falar de Telefone Preto. Assim que surgiu, que eu comecei a ver, assim, falando sobre o Telefone Preto, a reunião do Scott Derrickson, que, porra, você mencionou muito bem, O Exorcismo de Emily Rose, é um baita filme de terror, assim, cara, sensacional, não tem nem o que dizer. Beleza, a gente ignora o Entidade 2, mas ele fez a Entidade 1, que pra mim é um dos meus filmes de terror favoritos também. A volta do Ethan Hawke, que o Ethan Hawke esteve no 1, mas não esteve no 2. Então, poxa, você pega lá o Ethan Hawke, que é um ator que ele falou em notícias esses dias que está no seu último estágio da carreira. Ou seja, ele está prezando bastante pela qualidade, talvez, ou ele, na minha cabeça, ele não iria aceitar uma bomba total para fazer. O único que eu acho que ele aceitou, que não é uma bomba, é algo mais comercial mesmo, foi Cavaleiro da Lua, que ele mesmo disse que aceitou pela parte financeira, mas gostou de ter aceitado, porque foi muito divertido e tal, show. Mas eu fui pro cinema querendo muito, mas muito, mais, mano, mais do que ninguém, gostar muito de Telefone Preto. De sair falando, cara, que filmaço de terror. Há tempos eu não vi um filme de terror tão bom assim no cinema como eu vi em Telefone Preto. E juro, no meio do filme, eu renovava esse sentimento. Eu falava assim, não, mano, eu vou gostar, velho. Eu até anotava umas coisas
nas minhas notas no celular falando, puta, isso aqui é positivo, puta, isso aqui foi uma boa ideia, puta, isso aqui foi uma boa sacada e não sei o quê. Mas, cara, pra mim parou por aí. Tipo, porra, boas ideias, boas sacadas e foi e o negócio não foi indo. Então assim, Telefone Preto eu acho uma completa porcaria? Não. É diferente. Eu acho que a gente já divergiu muito mais. A gente divergiu, no caso, muito mais em Everything Everywhere All at Once do que a gente vai divergir hoje. Porque não é que eu detestei o Telefone Preto. É que eu acho que ele tinha boas ideias, que ele apresenta um estilo de terror, ou seja, essa divergência entre o perigo real, tá no mundo real, e até o sobrenatural serve para ajudar diante do mundo do perigo que mora no mundo real, que é o Grabber, que é interpretado pelo Ethan Hawke, um sequestrador de crianças, provavelmente inspirado no John Wayne Gacy, que é o, o palhaço assassino, né? Mas, cara, é tipo aquele filme que ele tava lá pra dar certo. O negócio tava lá, as ideias estavam lá. Tava tudo assim. Sabe quando você vai no mercado, você fala, eu vou fazer uma pizza. Aí você compra a mussarela de melhor qualidade, você vai fazer a massa, você compra a farinha de melhor qualidade, você compra, poxa, o tomate, aquele tomate vermelhinho, assim, perfeito, aquele azeite caríssimo que você compra, o melhor azeite que tiver. Putz, você compra o melhor, mano. Só que você vai fazer a pizza, ela ficou meio crua, entendeu? Você não passou no ponto legal. Então eu acho que Telefone Preto foi isso pra mim. E você, meu amigo, o que você acha? Você discorda de mim que eu sei, mas fale um pouco mais a fundo aí. Por que você achou Telefone Preto um bom filme de terror? E depois eu falo por que talvez eu não tenha achado tão bom assim quanto eu gostaria que fosse. Vamos lá, meu amigo. Primeiramente, sorte sua que eu já jantei, porque você começou a falar da pizza, começou a me dar uma água na boca aqui, começou a me dar uma fome. E já que você tá usando metáforas de comida, eu vou falar pra você que eu acho, na minha modesta opinião, que Telefone Preto é o feijão com arroz, sim, bem feito. Mas assim, você foi falando, eu fui pensando e fui, como sempre, fui concordando em partes com você. Eu não acho ele um filme muito pretensioso. Eu acho que ele, assim, ele entrega exatamente o que ele propõe. É até engraçado que eu fui assistir Telefone Preto com a minha namorada e a gente estava numa sala, assim, uma sala clara, não era nem um telão, parecia, sabe, um slideshow de professor, assim, que abaixa, assim, pelo valor valeu a pena, assim, é um valor bem barato, assim, do cinema, mas a experiência tinha tudo pra ser ruim. Mas assim, Telefone Preto, ele acabou superando estes pontos contra, vamos chamar assim, da sala ser ruim, do som ser ruim, uma sala completamente assim, parecendo, nossa, já fui sei lá, em reunião de hotel, assim, que tinha, sabe, o auditório, assim, melhor que a sala de cinema lá que eu fui. Eu não acho Telefone Preto, assim, um filme brilhante, ele não quer ser um novo clássico do terror, mas eu acho que certas coisas são bem feitas. Por exemplo, os jump scare. Cara, eu tomei susto nos jump scare. Assim, eu dava tem uma hora lá que tá até no trailer, então não é um spoiler que eu vou falar, que é um jump scare ali que aparecem algumas crianças ali que, nossa, eu me borrei aquela hora, assim, que falei, eita. Então, é claro que um filme, ele não pode se sustentar somente nisso. E eu acho que Telefone Preto, ele, por isso que eu falei, que ele faz o arroz com feijão bem feito. Então, ele não depende apenas dos jump scare pra ser um filme de terror bem feito. Então,
Os jumpscares são bons, mas não é tudo. Por exemplo, uma coisa que eu gostei bastante é ele não ser algo genérico dentro do subgênero de terror. Eu explico. Ele é um filme de sequestro, de serial killer. Ele é um filme que envolve questões espirituais, de religiosidade. Ele é um filme que ele traz, com o perdão da metáfora, ele é quase que um Everything Everywhere All at Once, assim, que quer fazer vários subgêneros dentro de si. Eu acho que isso não me perdeu tanto nesse sentido. Eu concordo com você falou ali do meio do filme. Eu acho que o começo ele é meio enrolado, mas acho que tipo, depois ele deslancha um pouco. Porque teve até um momento que eu perguntei pra minha namorada, assim, virei pra ela e falei, tá bom, eu já entendi qual que é a dinâmica da cidade, enfim, da escola. Aí eu, agora, que horas que ele vai ser sequestrado? Porque é isso que a gente fica se perguntando. O Careta me mandou aqui no chat que não foi explicado. Não fala que é spoiler. Não fala que. Não fala que é spoiler. Tá bom, não precisa nem tocar a sirene do spoiler. O Careta quase entrou dentro do computador aqui e saiu aqui na minha casa. Mas tá bom, não falei, né? Não falei. Mas uma coisa que eu senti falta foi, assim, de explicações. Pronto, ponto, assim, vou jogar no ar, assim. Explicações, principalmente relacionadas, assim, a motivações, por que tal pessoa faz tal coisa. Ele fica muito subentendido ali, você começa a entender por que tal pessoa faz tal coisa pelo contexto, pelo que outras pessoas falam, não necessariamente pela explicação. Então eu também senti muito falta disso. Então, mas como eu falei, porque é um feijão com arroz bem feito. Se você tá afim de ir no cinema, levar uns sustos, e ver um filme, eu diria que assim, despretensioso, eu acho que Telefone Preto é uma boa experiência, assim. Mas é claro, como eu falei, ele não é um filme perfeito, ele não quer ser o novo clássico do terror. Ele tá ali, tipo, fazendo seu papel, tem muitos furos, muitas falhas. E eu acho que ele acerta, assim, de certo ponto, de querer mesclar subgêneros dentro do terror, mas também, ok, assim, ele não. é, Como eu já falei, ele não. Ele fala de espiritualidade, mas ele não explica tanto essa questão da espiritualidade. Ele quer passar em determinado momento que é um filme sobre serial killer, mas ele não é um. Não explica por que o serial killer faz tal coisa. É, ele não. É uma coisa que eu até falei pro Careta, que eu senti falta. Eu me peguei comparando muito o Telefone Preto com o Fragmentado, do Shyamalan, e o Rua Cloverfield número 10, se eu não me engano. Que são dois filmes muito claustrofóbicos, que eles estão ali num cativeiro e você se sente preso dentro desse cativeiro e você não sabe o que vai acontecer ali. Até em Fragmentado, você não sabe que personalidade vai vir para conversar com você, vai vir te alimentar, enfim. E eu senti falta um pouquinho disso, assim, desse tom mais claustrofóbico. E, e já que você citou o Ethan Hawke, eu também senti um pouquinho falta de Ethan Hawke. Eu acho que tem momentos ali que ele fala baixinho, tem momentos ali que ele fala mais calmo, que é muito característico do ator, que é um ator brilhante, ele é muito bom ator, mas, pô, podia ter um pouquinho mais de Ethan Hawke. Então, por isso que eu concordo em partes com você, Careta. Eu acho que é um filme de terror, um arroz com feijão bem feito. Ele não é perfeito, ele tem muitos erros. E as falhas, como eu expus aqui, elas, tipo, me incomodaram um pouco, assim, mas não é nada que, tipo, ai meu Deus, não vou gostar desse filme. Assim, mano, vou rever. Pra ir no cinema é uma boa experiência. E
Eu acho que é isso, já até falei demais. E você, meu amigo, o que que eu falei de besteira aqui? O que que você concorda, o que que você não concorda? Não, de besteira nunca fala nada. Você só vai falar besteira quando se você um dia vier falar porcaria, coisa de idiotice aí, que tem muita gente que fala na internet aí, mas como eu sei que você não vai falar essas coisas, essas besteiras, então você nunca vai falar porcaria. É a sua opinião. Então vamos lá. Eu discordo de você em um ponto. Aí, em questão ao momento do filme que você disse que você achou o começo muito, puta, enrolação e não sei o que lá. Curiosamente, foi um dos momentos que eu mais gostei do filme, cara. Por quê? Posso só fazer um parênteses? Desculpa te interromper. Não, mano, infelizmente a Eu, gente vai ter que encerrar aqui, então. não, A tô gente tudo bem. Galera, até no próximo Honorcast. Minha sugestão do dia é essa aqui. Tchau. Manda ver, o que que você, Não, só que um é? parênteses. Eu achei o começo meio enrolado, mas teve duas coisas que eu gostei assim do começo, que foi a dinâmica familiar que é apresentada e os, entre aspas, aqui, plot twists, porque, por exemplo, tem uma cena no beisebol que você acha que os dois vão sair no pau. Uhum. E eles não saem no pau. É até uma forma engraçada ali de falar, pô, você quase me pegou nessa, hein, tal, não sei o quê, quase que você me sacaneia, tal. E também na hora ali da luta, ali tem uma briga, enfim, não entrando em maiores detalhes, que você fala, ferrou, o fulano de tal é o próximo a apanhar. E não, ele é meio que amigo do Bully, do Bully lá, do cara que tá batendo nos outros. E eles, eu não sei se você interpretou dessa forma, mas até ele meio que sugere uma relação homoafetiva. Eu não sei se você pegou isso ou também só se fui eu, coisa da minha cabeça, enfim. Mas, assim, são coisas que eu gostei do começo, mas eu achei muito enrolado. Tanto é que eu falei pra minha namorada, um beijo, amor. Falei assim pra ela: Meu, tá, beleza, mas e agora? Quando é que vamos sequestrar ele? Tipo, já entendi qual que é a dinâmica. Diga lá, Caritinho, desculpa aí te interromper. Não, não desculpa, os R$ 5 cada interrupção. Então, cara, eu não interpretei assim dessa maneira, eu não achei que teve uma relação que ultrapassou a amizade, nem nenhum indício disso, mas beleza, é uma interpretação mesmo, acho que é show. E eu vou te falar por que que eu gostei tanto desse início do filme antes dele ser sequestrado. Todo o início do filme antes do sequestro, eu gostei muito. Por quê? Porque em muitos filmes de terror, quando a gente vai assistir, principalmente filmes comerciais, é super comum a gente não ter um desenvolvimento da lore, digamos assim, um desenvolvimento da história do personagem, do meio em que ele vive, e tudo mais. É sempre assim, putz, apresenta o personagem, apresenta onde ele vive, apresenta o que pode acontecer de errado, e acontece algo de errado. Então, assim, o filme se propôs a desenvolver bastante o personagem, os medos do personagem, as inseguranças do personagem, como você mesmo disse, a relação familiar que tem tudo a ver, assim, a relação familiar que principalmente no caso ele tinha com o pai, um pai extremamente abusivo, tem tudo a ver porque a figura lá retratada, para mim, ela é extremamente semelhante ao vilão do filme. Então, ele meio que faz um jogo ali, tipo, tá, você foi sequestrado por uma pessoa, mas tem alguém que atuava de forma semelhante dentro da sua casa, entendeu? A gente vê o Ethan Hawke logo no início do sequestro agindo muito parecido com o que tinha dentro da casa dele. Então, existe essa relação, uma relação assim conturbada. E isso eu achei interessantíssimo, a proximidade dele com a irmã. Isso aqui não é spoiler, tá, gente? Isso aqui não é nada da trama assim, então por isso a gente nem ligou a sirene de spoiler. Mas esse desenvolvimento da relação dele com as amizades, ele na escola, eu acho que foi importantíssimo. E é nesse momento que eu falei, putz, talvez esse filme seja diferente. Porque estava me interessando demais esse desenvolvimento, sabe? Essa nova maneira de gerar aproximação entre os personagens. Não é simplesmente, ó, tem dois personagens aqui, eles se gostam muito e é isso. Não, a gente foi vendo o quanto eles se gostam e por aí vai. Isso eu gostei muito, cara. É, e pegando esse gancho, outra coisa muito boa do filme, que eu acho que isso é inegável, são as atuações mirins.
no caso. As duas pessoas, tanto o menino quanto a menina, eu achei que foram bem. Não acho que foi um show de atuação, mas eu acho que, assim, cumpriram seu papel, porque, assim, quando a gente, pelo menos eu faço dessa visão, quando a gente vê ator e atriz mirins, assim, no caso, com tanto tempo de tela, é difícil. Eu acho, assim, muito difícil. Não é sempre que vai aparecer alguém com um destaque tremendo, no caso, como, por exemplo, vai em O Quarto de Jack. O Quarto de Jack a gente viu uma atuação, assim, excepcional. Ou em, por exemplo, Jojo Rabbit. Foi uma atuação mirim, assim, excepcional. O Profissional, no caso, a Natalie Portman, na época, cara, essas, assim, são fora da curva. Mas eu acho que se, como você mesmo disse, o arroz com feijão bem feito, eu acho que eles conseguiram fazer um arroz com feijão bem feito, principalmente ao mostrar a relação dos dois. Então, assim, isso eu concordo, isso eu acho que foi um ponto legal do filme, não foi aquela atuação que me incomodou, não foi aquela atuação que ficou fora do tom, e por se tratar de atores e atrizes mirins, eu acho que foram legais, assim. O negócio que eu achei, assim, outro ponto positivo do filme que eu gostei, foi a abordagem que ele trata, e você mesmo citou isso. Ele é um filme de sequestro, que ele envolve espiritualidade, ele envolve momentos reflexivos também, ou seja, aquelas mensagens que os filmes acabam trazendo pra gente do enfrentamento de traumas, o enfrentamento de medos, a superação, e todas essas travas psicológicas que muitas vezes a gente tem, mas num momento de tanta criticidade, digamos assim, algo tão crítico, a gente consegue exteriorizar talvez uma força ou algum sentimento que a gente nem saberia que a gente tinha. Então eu acho que isso é muito retratado no filme e isso eu achei um puta ponto legal. E eu achei legal a brincadeira que ele faz no sentido de, pô, quando você vai ver um filme de fantasma, e isso tá bem evidente no trailer, também não é spoiler. Quando você vai ver um filme de fantasma, 99,9% dos filmes, os fantasmas são extremamente maus, eles são o problema do lugar e por aí vai. E é como eu falei, esse filme utilizou o sobrenatural para ajudar contra um mal da vida real. Porque, meu, o inimigo desse filme, ele existe. Não existe assim. Não estou falando de uma maneira literal, mas pessoas como ele existem. Eu dei até o exemplo aqui do Joe Wayne Gacy, que foi um dos maiores serial killers da história. Aí ele se vestia de palhaço, raptava crianças e tudo mais. Tem até um livro dele pela Dark Side, para quem se interessar desses temas aí um pouco mais pesadinhos aí. Eu não tenho, não gosto, mas para quem se interessar. E é um mal real. E eu acho que essa é a parte mais assustadora do filme, sabe? É você ver aquele mal real, aquele mal verídico, aquela angústia de que, puxa, crianças estão sumindo, o que está acontecendo, tem gente desse jeito, e por aí vai. Então, esses pontos, eu acho que eles foram super positivos. Assim, tudo isso que eu falei, eu gostei do filme. É por isso que eu digo, pra mim, até discordando um pouquinho de você, eu acho que ele não queria ser um clássico do cinema, mas ele tinha potencial para ser algo diferente. Para ser algo assim que a gente assista e a gente lembre daqui um tempo, puxa, olha que legal que o Telefone Preto fez, meu. Ele deu um exemplo. Quantos filmes de exorcismo existem no gênero terror? Milhares, bilhões assim de filmes de terror, um monte. Se você vier me falar quais filmes de terror, do gênero terror, de exorcismo, que eu me lembro de bate pronto, são 3. O Exorcista, o Exorcismo de Emily Rose e o Ritual com Anthony Hopkins. Acabou. Então, assim, por quê? Porque eles fizeram algo de diferente. Eles não precisaram nem Exorcismo de Emily Rose e o Ritual, eles nunca quiseram ser o exorcista. Porque ninguém vai ser igual ao exorcista. Só que eles trouxeram algo diferente, eles mostraram algo, e é esse o potencial que eu enxergava no Telefone Preto. E ao ver que isso não foi tão desenvolvido, eu me frustrei.
Porque é como eu disse dos ingredientes, estava tudo lá, entendeu? Puxa, utilizar os fantasmas o sobrenatural de uma maneira diferente, relações familiares bem expostas, momentos reflexivos, um baita ator, o Ethan Hawke, concordo plenamente com você. Eu achei que ele ia aparecer um monte no filme, achei que ele ia dar aquele show de atuação. Ele tem um tempo de tela curtíssimo, assim, eu nem entendi isso. E só que você percebe que ele não se aprofunda no vilão, ele não se aprofunda no tema da espiritualidade, ele não se aprofunda direito na reflexão, ele não se aprofunda em nada. Ele traz, assim, bons elementos, mas sem profundidade. Então eu falei, poxa, ficou faltando. O Ethan Hawke, cara, o momento em que ele apareceu, no momento que ele aparece, eu acho até muito legal, pra quem viu aí o trailer, as imagens, as máscaras que ele usa, é muito louco que a máscara tem tudo a ver com a personalidade que ele tá no momento. Eu acho que é bem questão de fragmentado mesmo que você disse, mas eu até jogo para outro lado, eu jogo nesse, entre aspas, nessa diferença de emoções e de personalidades que às vezes ele mostra, entendeu? Isso eu achei genial. Só que o filme acaba se tornando assim mais do mesmo, repetitivo, um final clichê, um final assim que, puta, todo mundo esperava que ia acontecer aquilo e aconteceu muito rápido, é tudo fácil, assim, foi tudo tranquilo. Então, eu acho que o filme preparou, mas queimou a pizza, cara. De verdade. Ou passou pouco a pizza, entendeu? Então, Telefone Preto, eu acho que essas são. Nem tenho muito mais o que falar. Os jumpscares, eu também vou discordar um pouquinho de você. Eu levei um susto, pra ser sincero. Um susto eu levei. Os outros eu achei um pouco previsíveis. Talvez seja porque. Não sei, eu não estava tão suscetível no momento a levar susto, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu levei um susto e o resto, eu fui com a minha mãe e com o meu irmão. Minha mãe deu cada grito no cinema, cara. A gente morria de rir. Mas assim, eu não. Eu achei eles um pouco previsíveis até. E eu tô me alongando um pouco, mas eu já vou passar a palavra para você. Eu encontrei diversas similaridades com a entidade. Assim, aqueles momentos em que mostrava, por exemplo, as crianças são raptadas. Aí mostra uma fita como se fosse antiga, mostrando o retrospecto da criança, desde do nascimento, quem ela era e tudo mais. Aquilo lá, aquele estilo de filmagem, aquele estilo de como se fosse uma fita VHS antiga, é puro entidade. Então, assim, existem umas similaridades com a entidade, e não só isso, mas no teor do filme, assim, no clima do filme, em que me fez ficar ainda mais empolgado. E aí chegou lá e parece que o filme ele sobe uma ladeira, só que ao invés de descer a ladeira tranquilinho, ele cai, ele leva um tombo, um trupicão logo no início da montanha, e ele vai indo ladeira abaixo, até o final que ele chega no terreno, pronto, acabou. Então assim, não achei ruim, foi uma experiência assim legal, um passeio bacana que eu dei com a minha família, assim, um filme que me agradou, assim, em muitas partes, eu trouxe pontos positivos, assim, não trouxe só bagaceira. Então, mas eu fico triste porque, como eu gosto muito do gênero, eu achei que dessa vez eu iria ver uma coisa diferente. Uma coisa, puxa, que fosse talvez fosse fazer eu me lembrar mais pra frente desse filme. E não foi o que aconteceu. De novo, o filme não é todo ruim, ele traz, assim, reflexões, ele traz um mal, assim, que eu acho que cara, de verdade, é o mal mais, assim, um dos uma figura do mal mais, assim, aterrorizante pra mim, que é essa questão do mal do mundo real, sabe? Um sequestrador, principalmente sequestrador de crianças. Você vê lá sofrimento das crianças ao serem sequestradas, angústia da família, angústia da criança ao ser sequestrada. Cara, isso aí foi muito bem retratado no filme e eu acho que esse é o terror do filme. Então, pra isso, eu dou um ponto positivo. Eu não acho que ele é jogado fora. Só que não é nada de novo. Ele é, como você mesmo disse,
um arroz com feijão, mas que eu acho que eles colocaram o feijão por baixo do arroz, ao invés de eles colocarem o arroz por baixo. E permita-me aqui, ó. Cara, colocar feijão por baixo do arroz devia ser, assim, um crime, como, assim, colocar ketchup na pizza, como, sei lá, outras heresias do cotidiano que, pelo amor de Deus, não, feijão por baixo do arroz. Meu Deus, é sofrível. Mas Cara, é minha vez de falar. Você acha que eu falei muita besteira? Você acha que são pontos válidos? E aí? não, eu achei assim as suas colocações, por exemplo, a observação que você fez do lado assim espiritual. A gente tem um enorme histórico de filmes de terror em que o lado espiritual ele é ele é a parte maligna do filme, né? Então, e de fato o filme ele sugere isso ali num drama familiar ali que acontece, que não entra muito em detalhe, mas que sugere que a parte espiritual tenha tido alguma coisa a ver, e a forma com que a não é nenhum spoiler aqui, é um menino e uma menina, são irmãos. O jeito como a menina utiliza dessa, vamos dizer assim, dessa, entre aspas, habilidade paranormal pro bem, né? Para ajudar a encontrar outras crianças, para ajudar a encontrar o seu irmão que está sequestrado, meio que se colocando em risco, entre aspas. Então, eu acho isso um belíssimo, assim, acerto, né? Uma coisa que a gente não esperava que, vamos dizer assim, que foi usado pro bem. Mas, ao contrário de você, assim, eu também tomei susto em todos os jumpscare, absolutamente todos. Assim, ao contrário de você, é até engraçado, assim, minha namorada, ela pegava assim no meu braço e falava: "Ah, amor, não quero mais, não quero mais". Falei: "Mano, calma, tem tipo 40 minutos de filme, tem filme pra caramba ainda, sabe?". Então, é até engraçado, assim, que eu tomava susto dela me agarrando, ela me apertando, assim, até ter o último jumpscare, que eu que aperto ela, falo: "Nossa senhora". Que é uma coisa que eu não esperava. É, as pessoas que, entre aspas, aparecem mortas, elas também não têm um aspecto totalmente gore, então é uma coisa que eu gostei um pouquinho, assim, são maquiagens, são efeitos práticos que pra mim funcionam muito bem. Eu discordo de você com relação às atuações mirins. Vamos lá. Eu acho a menina, é, a Madeleine McGraw, que faz a Gwen, eu acho ela sensacional, assim, as expressões dela são muito verídicas. Ela tem um, um toque pro humor também ali, que tem momentos ali que ela tá rezando, tá falando com Deus ali, que ela usa aquele humor de criança mesmo, que é muito legal, um humor inocente. Eu acho sensacional. Tem momentos que ela está interagindo com o pai dela, que é extremamente, assim, sei lá, parece que atores mais experientes que ela não teriam essa habilidade que ela teve de expressar as emoções e bom, enfim, entrando em spoilers aqui, tem um momento que ela tá apanhando do pai dela, e ela pega uma garrafa de vodka e fala: "Vou ameaçar jogar isso aqui no chão, não sei o quê", e você consegue ver, ai, bati no microfone aqui. Você consegue ver a expressão no olho dela e um choro meio verídico. E aí você pega o menino lá, o Finney, que é interpretado pelo Mason Thames. Aí tem uma hora que ele tá assistindo um filme de terror na TV sozinho. Ele leva um puta de um susto, tipo, com uma cena relativamente assim, mano. Tudo bem, o filme se passa lá na década de 1970, 1980. Mas, mano, tudo bem, se trata de criança que não tá acostumada a assistir filme de terror. Mano, parece que ele viu o Caipiroto na casa dele. Parece que tava saindo a Samara de dentro da TV. E é uma cena relativamente assim, mano. Tá. Que cara chato! Puta merda! Calma, eu vou terminar. Você vai me odiar ainda mais. Ele faz uma expressão que ele parece que, mano, não sei. Ele viu coisa ruim. Aí ele tá num cativeiro, atendendo um telefone que está
fora da tomada, não, das ligações telefônicas lá, ele está claramente falando com alguém de outro mundo, ele vira, ele encontra com a entidade, com a sei lá, a projeção daquela pessoa, e a expressão dele é, ah, parece um emoji, assim, moleque sem expressão, mano, você tá preso num cativeiro na casa de um psicopata, de um sociopata, você tá falando com uma entidade sobrenatural, você tem 8 anos de idade, e a sua expressão parece um emoji, parece um, ah, mano, eu falei, não, a partir desse momento, assim, acho que foi o primeiro jumpscare do filme, assim, eu falei, não, esse moleque, velho, desculpa, ele deve ter, sei lá, 10, 12 anos de idade, mas eu falei, mano, não dá, eu não comprei, não, eu não gostei das atuações mirins, cara. Quer dizer, não gostei desse moleque aí pra mim, mano, você pode falar que ele foi muito bem, que não sei o que, eu não comprei a dele, não, velho. Não, Vai ter uma carreira calma lá. longa pela frente, mas não é telefone preto pra mim. Você pega a Que irmã dele, dá um show, Meu dá um Deus show. do É, céu, é, que é, cara é Oscar chato, mano. contra o Framboesa de Ouro. São coisas assim, ó. É muito discrepante a Nossa, diferença, mas é gente. muito discrepante. Não, não, ó. Talvez eu esteja com um nível de criticidade um pouco menor pela idade dele, por exemplo. Eu concordo com você com isso, tá? Eu acho que ela foi muito melhor que ele. Isso não tem nem assim, nem o que entrar nesse mérito. Isso eu acho que é unânime. Só que eu não me incomodei tanto com ele assim. Talvez eu tenha passado um pouquinho de pano pela pela idade, pela carreira longa e tudo mais. Pode não ser o trabalho mais inspirado que ele vai ter na vida dele, vida artística dele, mas sei lá, acho que eu levei na boa, entendeu? Eu já não tava gostando muito do filme mesmo, tanto quanto eu gostaria, então eu falei, é só mais um, só mais um ponto. Mas você abordou um ponto interessante, Sérgio. Mano, esse moleque Eu, me tirou do filme, desculpa, mano. Ele me tirou. Ele tem 15 anos, acabei de ver no Google aqui, mano. Desculpa, ele pode fazer 1000 filmes daqui pra frente, faz Telefone ele já Preto tem algum 2, na carreira 3, fora 4. esse? Ele tem, deixa eu olhar aqui. Ele tem. Cara, For All Mankind é um filme de. Conhecido? Que é da Apple TV Plus. Eu não sei se é filme, se é série. É uma série. For All Mankind. Tem um Boys of Summer. After Omelas. Não sei, nada tipo que você São fala, meu produções um Deus. pouco mais. Entendi. É, eu não cheguei no seu ponto de me tirar do filme, mas eu concordo plenamente que, assim, ela dá um show perto dele, assim, ela é muito boa. E uma coisa que eu acho, eu falei que uma coisa, eu vou até me corrigir aqui, eu acho que existem duas coisas que são muito maléficas apresentadas nesse filme, e a sacada do filme foi boa, em que nenhuma delas é o sobrenatural. Uma delas é o sequestrador e outra delas que eu acho que existe uma relação muito grande entre as duas figuras, tanto do sequestrador quanto do pai que é apresentado, eu acho que similaridades gigantescas, que é um pai extremamente abusivo com os filhos, sofre com, com bebidas e se descontrola quando bebe. Eu acho que isso também é uma situação que acontece muito. E eu acho que eles quiseram, assim, associar uma coisa com outra no sentido de. Não que, que isso foi, assim, escancarado, mas deu para ver que as duas figuras eram ruins, entendeu? As duas figuras eram ruins e eles tiveram cenas impactantes. Talvez a cena mais impactante para mim tenha sido com o pai e não com o Grabber, que é o Ethan Hawke, entendeu? Então, deixar essa correção aí, porque para mim são duas coisas que são muito impactantes e me impactaram muito no momento do filme, não o filme em si, mas essas duas coisas. E também na questão da espiritualidade. Porque, assim, eu acho que o filme, na minha visão, ele apresentou duas questões, que é a questão do sobrenatural, que é o que você mesmo disse, as projeções espirituais, talvez, das crianças, que aparece até no trailer e tudo mais. E existe essa parada que não sei se é espiritual, eu não sei se eu posso chamar de espiritual, ou se é uma habilidade, como você mesmo falou, ou se é um dom.
familiar, que a gente não vai revelar aqui, que aí é um spoiler bem grande, mas que ele é um dom familiar. Ele é um dom que parece hereditário, né? Ele passa de mãe para filha, para o irmão também. O irmão a gente descobre que tem também depois de um tempo. Esse dom, é claro, ele está falando com as pessoas, é tipo como se fosse uma ampliação desse dom aí. E o Grabber também parece que tem, né? Então, o que é muito louco. Mas em nenhum momento no filme, isso para mim foi uma das coisas mais frustrantes. Eles falam que é isso. Tipo, o que é isso? Puta, trouxe isso, foi um negócio importantíssimo. Tipo, foi importante pra trama a ponto de isso resolver a parada toda. É tipo, não é como se fosse um detalhe ali e tal. Não, foi algo essencial pra trama. E, cara, ninguém sabe o que é, entendeu? Não foi explicado. Não fizeram nem assim. Putz, isso aqui pode ser isso. Não, nada. Foi, pra mim, pareceu um conceito parecido com Deus Ex Machina, no sentido de tipo, vamos meter um negócio. Deus Ex Machina é aquele conceito de resolver fácil as coisas do nada, assim. Então, vamos meter um negócio aqui no meio pra casar o roteiro, e é isso. Pareceu que foi isso, entendeu? Então, isso aí eu achei extremamente frustrante. Não sei se você concorda comigo. Não, eu concordo. E eu tava lembrando agora do final. Você não gostou do final, correto? Você achou um final completamente genérico, completamente batido, previsível, certo? Então, eu achei um final assim levemente clichê, não teve aquela. Eu acho que ele não. O filme talvez apresentou uma magnitude em que o final não acompanhou a magnitude do filme, entendeu? Talvez seja isso. Tá, eu acho que eu concordo em partes. Eu. Ok, eu concordo que é o fato assim, espiritual assim, ser tão determinante no filme e não haver uma explicação. Ok, assim, tipo, beleza, eu entendo, é uma coisa que me frustrou bastante. Mas. É. Como eu posso dizer? Eu gostei do final, porque agora é spoiler alerta aqui, toca sirene, editor. É. Então, eu gostei do final porque, teoricamente, entre aspas, ou entre muitas aspas, nenhum dos planos do menino ele acaba dando certo. No sentido de, ah, beleza, ele tentou fugir pela janela, mas ele não conseguiu. Tudo bem que tem uma grade ali que acaba sendo uma serventia pra ele. Ele, sei lá, ia cavar um buraco, mas ia fugir por baixo. Não tava muito certo por que ele tava cavando esse buraco e até onde esse buraco ia dar. Ele tentou abrir um buraco na parede, mas ele acabou é, não conseguindo atravessar para o outro lado da parede. Então, mais uma frustração. Ah, tem ali um momento que uma entidade ali ensina ele a golpear. De fato, ele até golpeia, mas não é a forma como ele acaba se livrando ali do serial killer. Ele acaba usando o telefone, de certa forma, para se livrar do serial killer aqui, não entrando em detalhes. E também a gente não. é, Algo nos sugere a localização dele, assim como você falou de Deus Ex Machina, algo que vem pra ser a salvação, assim, meio que sem explicação. Mas ele não leva exatamente pra onde o menino está, ele leva para um outro lugar que de fato tem uma relação com o cativeiro, de fato. Então, ele não leva pro X, assim, do mapa, ele leva pra um lugar próximo ao X do mapa. Então, assim, por isso que eu gostei do final. Não, nada do que eu tava prevendo acontecer de fato aconteceu. Então, eu gostei nesse sentido, cara. E só falando duas coisas que me deixaram bastante frustrados. Três, vai. É que. Ou talvez o filme não tenha. Uma delas não tenha entrado muito em detalhes. Não, não que não entrou em detalhes porque entrou, mas não deu a profundidade que eu achei que deveria dar. Que é. Primeiro, você tá numa cidadezinha pequena na década de 1980.
tá sumindo criança a rodo e as crianças estão voltando pra casa a pé. Tipo, mano, isso não. Mano, é um absurdo isso. É... Dois, talvez é uma coisa que te incomodou também, que tem um personagem ali, eu não vou falar o que ele é, mas é o Max. É o Nossa, Max. eu ia falar dele quando você terminasse a sua fala. Obrigado. Então, tá bom. Então segura aí, que você já segura aí, que é o Max, que, tipo assim, eu não vou entrar em maiores detalhes, mas assim, o bagulho está debaixo do nariz dele. E ele não desconfia de absolutamente nada. Em terceiro e não menos importante, a investigação policial parece que, tipo, os caras estão investigando roubos de bicicleta. Parece que eles estão investigando uma pessoa que tá, sei lá, soltando os cachorros da vizinhança. Mano, tipo, dois detetive banana. Dois detetive banana, cara. Então, assim, foram. Além da atuação do moleque, foram três coisas que me tiraram do filme. Pra quem tá ouvindo, pode parecer que eu tô detonando o filme. Não, eu gostei muito do filme. Mas essas três coisas também me desagradaram muito, cara. Diz aí, cara, fala aí do Max e completa o gancho aí. Nossa, cara, se a gente discordou em algumas coisas, agora a gente concordou 100%. Eu não tenho nem o que acrescentar. Sabe o que aconteceu? Esse personagem do Max foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi em filme. Ele foi também o terceiro terror do filme, porque foi um personagem tosco, um personagem nada a ver com o filme. Você sabe o que foi esse personagem? Eu vou te falar. O o, o Scott Derrickson, ele fez a Entidade 1 e 2, e o personagem que faz o Max, que é o James Ransom, ele apareceu nos dois, né? Ele teve uma aparição na Entidade 1, Entidade 2, então o que aconteceu? Eles tiveram que achar uma pontinha pra ele lá, que eles falaram assim, puta, vou colocar... É tipo o Scorsese com o De Niro, é É tipo... tipo o Sam Raimi com o. Esqueci o nome dele agora, o amigo dele lá que faz todos os filmes do Sam Raimi, é o Ah, Ash. o Bruce... O Bruce. Ah, esqueci o nome dele, Ah, cara. eu também. Pra quem lembra o nome aí é o Ash, do Ash versus Evil Dead, Isso. No o... Google aqui, mas. Enfim. Mas é ele mesmo. E assim, eu tô com Bruce Dixon na Bruce cabeça, mas... Campbell. Bruce Bruce Campbell, Campbell. isso mesmo, boa. É, Então, é exatamente isso, é tipo, sei lá, o Tarantino com Samuel L. Jackson, assim, sabe? É, é um cara que ele é muito amigo do diretor. E diferente do Samuel L. Jackson, diferente do De Niro. Cara, esses caras são muito fera e todas as participações que eles tiveram nesses filmes teve uma relevância absurda. Agora, esse aí foi tipo assim, puta, vamos arranjar um papelzinho pra ele rapidão aqui, mas o negócio parecia. Eu tava vendo um filme de terror, uma galhofada, um personagem tosco. Cara, se você tirar ele da equação, o filme acho que até melhora. Eu acho que até Melhora, melhora. melhora, Não, porque não é que continua, não é que continua igual, que ele é irrelevante. Eu acho que até melhora. concordo 100% com você, porque as cenas que ele aparece dá vergonha alheia. Juro por Deus, o sentimento é vergonha alheia. É tipo, nossa, meu, parecia piada. Juro por Deus, se tivesse um plot num filme em que ele. Você já assistiu Todo Mundo em Pânico 1, né? Sabe no final do Todo Mundo em Pânico 1 que o Duffy, que é aquele policial bobão, tudo, ele no final ele se revela, ele é o assassino? Se fosse assim, tipo, puto, o Max é o assassino, ia ser melhor por mais que fosse clichê pra caramba. Só que ele é um personagem, cara, horroroso. Horroroso, horroroso, horroroso. Concordo 100% com você. Segundo, a questão das crianças voltarem a pé. Concordo 100% com você também. Em questão dos protagonistas, dá pra passar um pano, porque o pai não tava nem aí pra ele, extremamente abusivo e tudo mais, então dá pra passar aquele paninho. É, Só que as outras crianças também estão voltando a pé e tudo mais. Então não é possível que todo mundo vive com um inferno dentro de casa, entendeu? Não, existe uma preocupação ali. E é o que não acontece. E os detetives, meu pai do céu, velho. Ó, vou ligar, eu preciso falar isso, que é um comentário que eu fiz no cinema pro meu irmão. Eu vou ligar a sirene de spoiler agora, porque tem um pouco de spoiler aqui, gente. Então, 3, 2, 1, valendo.
Prontinho, já rolou a sirene de spoiler? Vou falar pra vocês. Cara, a menina tem uns sonhos. E esses sonhos aparecem coisas que os policiais, os detetives vão descobrindo. Aí, ao invés de rolar uma investigação naquela casa, no pai, mó a fundo, não sei o que, mano, ela liga pros policiais e fala: Eu sonhei que eles estão naquele endereço. Os policiais, tipo, a única pista que eles têm do crime é o sonho da mina. Então, tipo, velho, os policiais, eles só têm essa pista, tipo, vamos esperar ela sonhar amanhã, porque quem sabe a gente consiga descobrir onde que tá a galera aí, entendeu? Não, mano, não dá, entendeu? Não dá. Foi uma resolução assim que foi muito fraquinha pra mim, não teve investigação nenhuma. Eles falaram, a gente achou uns balões lá. Achou onde? Onde que eles foram pra achar os balões? Foram é que o vilão deixou lá, na cena do crime, que ele raptou a galera. Cara, os balões, pra mim, são tão irrelevantes quanto o Max. Assim, no sentido de É, pista, no sentido de. Porque se eles não. Eu acho que eles falam dos balões num primeiro momento e eu não entendi muito bem o que tinha a ver balões. Aí depois eu acho que mostra um flashback de outra criança sendo sequestrada, que aparece de fato ali o Grabber jogando os balões pra cima. Eu falo, mas tipo, fui descobrir uma hora depois. Então, então, assim, é patético, é patético. exatamente. Concordo com você. E aí ele chega e fala: Não, tem uns balões lá. A única pista que os detetives têm de todo o crime é que tem balão onde ele rapta as crianças. Ou seja, era só eles chegarem no local do crime que eles veriam isso. Acabou. 2 anos de investigação para isso. Então, não dá, cara. É muito fraco. O Max, que era o personagem mais tosco que tem, descobriu o crime mais rápido que eles. Ele tava lá pertinho de descobrir o crime, e o fato de ele não desconfiar de nada também é horroroso. E e a única coisa que eu vou, assim, não é nem discordar, mas é só uma opinião um pouco divergente mesmo, é que no final, quando tudo leva para aquele lugar e a gente descobre que não é aquele lugar, é o outro lugar, para mim foi uma conclusão meio tipo. Foi um pouco irrelevante para mim, sabe? Foi tipo. O que mudou? Que tem 2 lugares ao invés de um, entendeu? Para mim, assim, não era naquele, era no outro. Mas pra mim eu fiquei tipo, tá, e daí? Assim, não é como se fosse uma revelação que mudasse o curso de tudo. Não, tipo, mano, não, tem esse outro lugar aqui que serve pra colocar os corpos. Acabou. Tipo, uma casa vazia. Então eu não entendi. Talvez se você souber até, tiver algo por trás que eu não peguei, entendeu? Porque pra mim ficou muito irrelevante isso. Mas de resto, Max, as crianças voltando, os detetives, cara, concordo com o gênero, número e grau. E só pra finalizar, uma coisa legal do, do filme é que você falou mesmo. A década de 80 ele faz algumas homenagens, isso eu achei legal. Ele faz uma homenagem muito bacana ao Massacre da Serra Elétrica. E eu gosto quando os filmes trazem essas homenagens aos clássicos, sabe? Porque muita gente, se for assistir alguns filmes mais antigos, a gente já comentou isso no podcast. Muita gente, se for assistir alguns filmes mais antigos que tiveram muita relevância para a época, no caso, o pessoal vai falar: nossa, que bosta, desculpa, perdão pela palavra, mas nossa, que porcaria, putz, como que isso fez sucesso? Mas, gente, para a época, isso foi muito relevante. Então, a gente não pode até eleger esse é melhor que aquele, é melhor que aquele, porque cada um foi importante para a época. E eu gosto quando existem essas homenagens, que nem teve pro filme, eles mencionam um filme do Bruce Lee, se eu não me engano, eles falam também do Massacre da Serra Elétrica. Então, assim, porra, legal. Acho que isso é um puta ponto positivo, sabe? Mas voltando, ou se você quiser adicionar algo disso, sobre o final. Que você achou que tipo, te surpreendeu no caso? Foi algo assim. Talvez eu não tenha pego, ou sou eu que tô chato demais mesmo, sabe? Não, vamos lá, cara. Eu acho que eu
quando eu assisti o filme, eu bati na mesma tecla sua aí, que você falou, tá, e daí que é outro lugar? E aí a minha namorada me explicou, voltando pra casa, que eu não sei se vai fazer muito sentido pra você, pra mim fez, que ela, se eu não, agora a memória tá falha um pouquinho, mas preciso reassistir o filme pra confirmar isso. Mas é assim, a menina, ela tem o primeiro sonho com a casa certa. Desculpa a tosse, isso aqui é programa ao vivo. É, ela tem o primeiro sonho com a casa certa. E ela, se eu não me engano, pela primeira vez ela manda os detetives na casa certa que eles dão de cara com o Max. Então, meio que entre aspas, a credibilidade dela vai por água abaixo. E aí ela fala, pô, os caras foram na casa certa e não é lá, eu preciso tentar me comunicar com alguma outra entidade, com alguma outra projeção, com alguma outra memória que me dê uma pista. Porque se não é lá, então aonde que é? E aí é que surge aquele primeiro moleque que tá jogando fliperama, que eu não sei se. Eu não entendi direito o porquê dele ter tanta raiva do Grabber. Talvez ele fosse um sei lá, dos meninos que, sei lá, foi a primeira vítima do Grabber, enfim. E aí sim, esse menino, ele bate na casa do outro lado da rua. E aí a menina manda os policiais patéticos, os detetives patéticos, que não tem pista nenhuma, só tem os sonhos de uma menina como evidência. E aí ela, novamente, ela liga pros policiais, ela fala, ah, não é a primeira casa, é essa aqui. E eles vão lá, encontram os corpos e aí eles estão saindo de dentro da casa, eles veem esqueci o nome lá do menino lá, o protagonista. Eles veem ele saindo de dentro da casa que era certa, barra errada, barra certa. Então é mais ou menos isso, assim, tipo, ela mandou os policiais na primeira pista que estava correta, hum, por coincidência do destino, não era a casa certa, mas no momento, não estava no momento certo de capturar o Grabber. Então ela teve que se virar ali pra achar uma outra pista. E aí essa outra pista levou eles para o caminho, não o X do mapa, mas vamos chamar assim, o Y do mapa ali, que tava ali do lado. Então é mais ou menos essa explicação que meu namorado me deu, assim, eu comprei e falei, bom, beleza, então ela conseguiu dar um jeito, ela conseguiu usar essa questão, essas, entre aspas, habilidades sobrenaturais a seu favor e conseguiu resgatar o irmão, enfim, até ela foi pessoalmente. É, é, é até engraçado que ela é mais investigadora do que os próprios detetives. É bizarro, assim, bizarro. Então, é mais ou menos essa a observação que eu tinha pra fazer, cara. E. Sim, gostei, assim, comprei, assim, essa explicação. Não sei se te satisfez. O que você acha? Não, eu acho que faz sentido. Eu acho que fez sentido. Eu acho que mandar até um puta ponto positivo pra sua namorada aí, ela que tá ouvindo a gente com certeza aí mandou super bem nessa interpretação. E mas assim, acho que a interpretação dela faz todo sentido. Eu acho que é isso mesmo, mas continua sendo irrelevante, meio irrelevante pra mim, entendeu? Assim, continua. Falei. Não, E o não, cara não. falou. Ah, beleza, foda-se. Não, não, não foi isso não. Calma lá. Eu acho que é exatamente isso que o filme propôs, mas eu acho que é assim, é tão, eu achei tão assim pouco diante do que talvez o filme tentava propor para um final assim e tudo mais, que a gente precisou fazer um brainstorming aí para tentar entender o porquê que isso foi relevante. Então, quando isso acontece, entendeu? Por isso que eu digo que não foi um final assim para mim, ok, oh, legal. Ela fez um corre lá diferente para para mostrar que para conseguir o lugar certo e rolou aquele menino lá do fliperama que
tinha ódio no coração, pô, bravão e tal, mas sei lá, tô meio sem, assim, sem o que dizer, porque pra mim o final foi show, entendeu? Assim, pô, Deixa eu, beleza, não. não passando pano pro final, assim, tipo, sua cara de indiferença é muito boa. Não, O livro, o filme é baseado num livro homônimo, O Telefone uhum, Preto, que é escrito pelo Joe Hill. Se eu não me engano, ele uhum. é filho do grande Stephen King, o grande Green mestre do Hill, terror. jogador da NBA, não, tô brincando. É. E talvez no livro esse final faça um pouquinho de sentido, sei lá, na hora de trazer pro filme. Você não vai pegar literalmente, você tem que reescrever a parada pensando no audiovisual, enfim. E talvez a execução ali não tenha sido tão boa assim, a ponto de te deixar com uma baita cara de indiferença. Mas assim, esse sou eu passando pano e, sei lá, A vamos. execução não tenha sido. Não, cara, mas assim, ó, eu concordo com o que você tá falando, no sentido de quando o filme, às vezes, ele é baseado num livro, numa história fechada, é muito da Ai, caramba, isso foi engraçado. Mas assim, é muito do que aconteceu, às vezes, em The Northman, em que tinham algumas coisas que, como o filme foi baseado num conto fechado de Hamlet, certas coisas existia essa, entre aspas, liberdade poética porque é baseado naquele conto. Então eu entendo isso, sabe? Realmente o filme, o livro tem esse final, talvez ele não tenha sido tão bem reproduzido. Eu não li o livro, então pode ser que a gente lê o livro e o final seja tão indiferente quanto para mim no livro também, mas é uma boa possibilidade. Talvez eles não conseguiram retratar o impacto que foi no final, por exemplo, no audiovisual, digamos assim, sabe? Mas valeu, você passou um pano muito bom. Eu acho que comprei o paninho que você. Dá pra fazer 2 por 10 ou não? Porque foi um paninho bem passado, mano. Foi o Mas, advogado do diabo aqui. não, por sinal, ótimo filme, hein? Quem quiser assistir aí, muito bom. Mais Patino. um. É, isso mesmo, o Keanu Reeves. Morria de medo quando eu era pequeno desse filme. Mas, ó, um abraço pra Bárbara aí. Acho que ela foi super bem na análise dela. Ajudou a gente a fazer esse brainstorming aí. Não fez eu achar o final bom, mas foi uma análise perfeita, deu para foi exatamente isso. Então, parabéns para ela aí, mandou super bem. É isso, meu amigo. E aí, considerações finais? Alguma coisa que a gente deixou passar? Alguma coisa que a gente ficou faltando falar? O que você acha? Cara, acho que não. Acho que tudo que eu tinha para falar do filme eu falei, assim, é, como eu disse, gostaria de ter curtido muito mais o Telefone Preto. Talvez eu esperasse que fosse, pode ser culpa minha. Talvez eu esperasse que fosse ser muito maior do que ele realmente foi. Mas é isso. Eu acho que a galera tem que ir no cinema, tem que assistir, tem que tirar suas próprias conclusões. Quem não acompanha muito terror, assim, ou quem não é uma pessoa tão ligada no terror, talvez ache esse um filme interessante, porque eu acho que ele é mais aberto, assim, para todos os públicos. Por exemplo, uma pessoa que não gosta tanto de filme de terror, talvez consiga ver esse filme de terror, porque ele não é aquele terror extremamente puta pancada na cara, é visceral todo momento e não sei o que lá, então dá para assistir, então vale a pena conferir. É um trabalho decente, é um trabalho, eu não digo totalmente sólido, mas ele é como se fosse, sei lá, uma gelatina, sabe? Ele tem o formato sólido, mas é molenga. Então, para mim é mais ou menos isso. E eu não tenho muito a acrescentar, não. Vou aproveitar da minha nota também. Minha nota para esse filme fica no 6. Eu acho que uma nota 6 é uma nota aí razoável. Eu não vou ser tão chato a ponto de. Assim, para mim, Guilherme, que gosto de filmes de terror, que assisti muitos filmes de terror, não sei o que, talvez eu desse menos. Mas eu não posso colocar a minha visão e a minha expectativa só como verdade absoluta. Então, analisando um contexto geral e tal, eu acho que uma nota 6 cabe muito bem para esse filme. Ele não é também de todo ruim. E você, meu amigo, o que você me diz aí?
Cara, eu concordo com você. Eu vou dar uma nota um pouquinho maior, eu vou dar nota 7. Eu penso assim, não só no filme, mas eu penso muito na experiência. E assistir Telefone Preto como eu disse, numa sala clara, num slideshow de aula, assim, e com vários pontos contra. Foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência que eu tomei meus sustos, foi uma experiência que eu só fui pensar nos pontos negativos. Alguns eu pensei durante o filme, mas a maioria deles foi depois que o filme já tinha acabado. É, é uma coisa que particularmente, até outro dia eu não tinha, que eu passei a ter, que é experienciar os filmes de terror no cinema. É uma experiência completamente diferente. O primeiro filme de terror, pra você ter uma ideia, que eu assisti no cinema foi A Bruxa de Blair, mas não o antigo, esse remake, reboot novo aí, 2000 e, sei lá, vou Remake, chutar um reboot e ridículo também, né? Só pra. ridículo. Nada se compara ao primeiro, nada, absolutamente nada. O 2 então, é assim, a entidade 2 é um bagulho que é assim, é vergonhoso, vergonhoso que algo foi lançado. Eu não lembro que ano que vou chutar aqui 2015, 2016. E até esse filme ruim, assim, me surpreendeu quando eu vi no cinema. Então, eu lembro de assistir It, a Coisa, no cinema, eu fiquei apaixonado. E Telefone Preto também, cara. Não é um It, a Coisa, é, que eu fiquei apaixonado, mas foi uma boa experiência. Como eu falei, um arroz com feijão bem feito. Pra mim, ainda o feijão por cima do arroz. Pra mim, a pizza ali de mussarela, talvez ali só com uma fatia, não é aquela pizza grossa, tal, não sei o quê, com recheio. Talvez ali, no máximo, um tomate, um orégano ali pra complementar a pizza. Mas pra mim foi uma experiência muito boa. Eu fecho com a nota 7 tranquilo, assim, sem. Com a consciência tranquila de que eu tô, não tô. Eu sou muito chato. Eu sei que eu sou muito chato. Mas que eu não tô sendo injusto, é uma nota merecida, foi uma boa experiência. O Scott Derrickson é um bom diretor. E você ainda não deu sua recomendação, mas eu vou pegar uma recomendação pra mim, porque eu ainda não assisti a Entidade. Então, você falou muito bem, muitíssimo bem de A Entidade, do Scott Derrickson com o Ethan Hawke. Então eu vou pegar essa recomendação pra mim, mas é lógico que você vai ter a sua, que você vai falar daqui a pouco. Vai. Não vou ter, não, porque era essa minha. Então, Não, você. depois você fala com mais detalhes sobre a entidade. E só para efeito de comparação aqui, o seu filme favorito de terror de todos os tempos é O Exorcista, para você ter uma ideia de tempo de lançamento, o que, como você já disse, o que cada filme representa para sua época de lançamento, para a realidade do cinema de terror dentro do seu contexto. O seu filme preferido é O Exorcista, o meu de terror é Jogos Mortais 1, que é um filme em outro contexto, lançado 20, 30 anos depois de O Exorcista, um orçamento baixíssimo. Eu acho que Jogos Mortais deu o pontapé inicial aí pros filmes de terror de baixo orçamento que fazem na casa, sei lá, dos milhões de dólares. Então é uma parada assim que é praticamente assim referência. Claro que a saga como um todo é um pouquinho decepcionante, mas é isso, cara. Eu acho que fechamos bem aqui, falamos de tudo. E fala aí da sua recomendação aí. Rufem os tambores, porque será uma surpresa, hein? Nossa, surpresa, gente. Esse aqui é inédito, hein? Puta merda, o cara comeu o doce da mesa antes de cantar o parabéns, mano. Mas, pô, ó, é, é muito louco essa questão de melhor filme, o filme preferido de terror, porque há um tempo atrás não era O Exorcista. Eu só reconhecia a importância do Exorcista pro gênero, mas não era o meu filme de terror favorito. Eu tinha alguns na lista, assim. Eu sou muito fã de O Iluminado, eu gosto bastante. Eu sou muito fã dos mais atuais, assim, de Hereditário, A Bruxa, eu acho um baita filme. Babadook, se eu não me engano, cara, Babadook eu acho que ele tá no meu top 3. Eu adoro esse filme, eu acho ele extremamente assustador.
e trata de temas assim tão sensíveis também, então adoro. Mas eu reassisti o Exorcista não faz muito tempo, versão do diretor aí para quem quiser, se eu não me engano, tá em um dos serviços de streaming ele tá. Ele é Amazon Prime ou Netflix, um dos dois. Mas E cara, é como você mesmo disse, olha quanto tempo faz que esse filme foi lançado. E eu assisti o filme e eu fiquei assim, é muito assustador. Mas é muito assustador. E assim, é jumpscare zero. É jumpscare assim, zero. Ele é um filme extremamente assustador. Ele é um filme bem desenvolvido. Maquiagem assustadora. Atuações, mano, maravilhosas. E além de tudo, eu fiquei tão curioso que eu comprei o livro. Eu li o livro do William Peter Blatty, que é o que está por trás também do filme, né? Adaptações de livro feitas com a mesma pessoa tem grande chance de dar certo, porque ela pega aí a ideia principal e desenvolve bem. E o livro, ele é também de longe um dos melhores livros que eu já li, cara. É muito bom. Eu comprei a continuação também, que é o Legião. O Exorcista 3, que é a adaptação do Legião, para quem quiser tiver curiosidade, eu acho um filme também subestimado. O Exorcista 2, vocês esquecem que existe, tá? E vão para o Exorcista 3, se tiverem curiosidade. Mas são dois livros que eu recomendo muito, porque muita gente acha que é bobeira. Negócio de exorcismo, besteira, mas é muito legal a relação que eles utilizam entre e se aprofundam na medicina, em tentarem explicar com a medicina. É um livro que uma boa parte dele são conceitos assim psiquiátricos e no outro médicos muito grandes. Então, assim, é quase que uma aula mesmo, sabe? Então não é aquele filme ou aquele livro bobo que trata exorcismo de uma maneira boba e vamos colocar aí demonião só. Não é essas besteira, porque isso aí eu não gosto. Mas diante de tudo isso, ele se tornou o meu filme favorito de terror. Mas também tenho como esses outros na lista aí, acho que são assim indicações seguras e que a galera vai gostar. Mas a minha indicação é Entidade. Eu acho que para quem assistiu Telefone Preto, quiser conhecer mais do diretor, eu acho que é ao lado de Exorcismo de Emily Rose o trabalho mais inspirado dele. É um baita filme de terror, ele junta tudo, ele junta aquela atmosfera assustadora, ele não abusa dos jumpscares, ele faz o uso dos jumpscares na medida, a trilha sonora é extremamente assustadora, o inimigo, o vilão, no caso, ele é sutil, ele não é aquele vilão que aparece toda hora, que perde a graça, que, putz, você já sabe que ele vai aparecer toda hora. Então ele é um terror extremamente na medida, extremamente assustador, e para quem quiser conhecer mais o trabalho do diretor e do Ethan Hawke, que faz um papel principal nesse filme, no caso, ele aparece o filme inteiro, assim, e tal, para quem quiser conferir mais a atuação do Ethan Hawke também, tá aí minha recomendação. Muitíssimo bem, meu amigo, muitíssimo bem. Você foi falando aí, você deu uma aula sobre o Exorcista. Eu ressalto aqui que essa importância por exemplo, a gente pega alguns filmes antigos, a gente tem que, por mais que a gente não goste, a gente tem que reconhecer a importância deles, né? Eu vou até dar uma segunda chance, entre aspas, só que agora eu vou dar uma segunda chance da maneira correta. Por exemplo, ao Bebê de Rosemary, porque o que eu assisti foi uma versão, acho que de 2000 e sei lá, 14, com a Zoe Saldana, uma porcaria. Eu achei uma belíssima, né? Não vou falar palavrão aqui, mas enfim, depois que eu descobri que é um clássico, que foi feito um remake e e durante a pandemia eu assisti o Exorcista, entre aspas, o real mesmo, o filme que foi precursor de tudo que a gente viu depois. A gente viu o Exorcismo de Emily Rose, eu lembro aqui algum de O Último Exorcismo, que é meio que um food footage também, então uma câmera em primeira pessoa ali, filmando um último exorcismo de um padre. E saber reconhecer mesmo o que significa essas obras. Eu também sou muito fã de O Iluminado. E também sou, tipo,
eu sou meio que. Eu gosto, assim, do sobrenatural do James Wan, então eu sou mais contemporâneo, entre aspas, assim. Mas eu sei reconhecer a importância dos mais antigos, eu sou mais sobrenatural, o Hereditário que você falou, eu acho maravilhoso. A Bruxa também, eu acho que eu comentei no episódio de The Northman. Eu acho, assim, formidável, eu acho muito bom mesmo. Mas a minha recomendação, meu amigo, ela vai ficar fora do filme de terror. Porque hoje, no dia 27 de julho, eu gravei o curtas que já está no ar de Agente Oculto. E o Agente Oculto, ali no elenco, a gente tem a Ana de Armas, a gente tem o Ryan Gosling e a gente tem o Chris Evans ali no, vamos chamar ali do trio principal. E por coincidência do destino ou não, a Ana de Armas e o Chris Evans, eles já gravaram um filme juntos, que é a minha recomendação de hoje, que eu tenho uma memória muito gostosa, assim, muito boa, assim, de toda vez que eu relembro desse filme, me dá uma sensação muito boa, que é Entre Facas e Segredos, do Ryan Johnson, responsável aí pelo polêmico episódio 8 de Star Wars. E é um filme, assim, no melhor estilo Agatha Christie, sabe? Eu que sou muito fã, muito fã, não sei se ficou claro, mas eu sou muito fã dos livros da Agatha Christie. Então é um thriller ali policial, o cara tá investigando um assassinato, o Daniel Craig ali é o detetive, e ele tá investigando um assassinato, e é uma baita família gigante, e cada um teria um motivo ali para cometer o assassinato, e ele começa a perseguir as pistas, enfim. Tem o Christopher Plummer, como eu já falei, tem a Ana de Armas, o Daniel Craig, o Chris Evans, a Toni Collette, de Hereditário, tá nesse filme, então a reação da careta aqui foi muito boa. Então Maior essa esnobada. esnobadíssima, subestimada ao enésima potência. Então é isso, minha recomendação é Entre Facas e Segredos. Vai ter o Facas e Segredos 2, se eu não me engano, é uma produção da Netflix. A Netflix comprou os direitos, se eu não estou enganado, mas não lembro também a data. Enfim, cara, é um filme que, pra você deitar assim, assistir, maior leveza no coração, é um filme muito bom. Novamente, toda vez que eu lembro desse filme, eu lembro com uma sensação muito boa. Então, minha recomendação é Entre Facas e Segredos. É isso, meu amigo. Muito boa recomendação, cara. Gosto desse filme também. Acho que mandou super bem na recomendação. E quem sabe eu vou reassisti-lo também. Faz um tempinho que eu assisti. Eu lembro que na época eu achei legal e vou assistir novamente. Muito obrigado pela recomendação, viu? E depois me fala o que você achou de Entidade, tá? Pode deixar. No próximo episódio, a gente, se quiser, a gente já começa falando aqui de o que eu achei de Entidade, dando um spoiler aí. Tivemos a Comic Con. Faz tempo que a gente não faz um Talks, então temos algumas novidades aí para se debater. A gente já debateu muitas coisas em off, muitas coisas concordamos, muitas coisas discordamos, então fica aí o spoiler aí do nosso próximo. O spoiler não, eu diria o convite aí pro amigo ouvinte, pro nosso próximo episódio aí. E comentem muito também. Você acha que a gente falou muita besteira aqui no Telefone Preto? Você concorda mais comigo? Concorda mais com o Careta? Você tem a sua própria opinião? Como a gente já falou aqui, a gente não entende de nada, a gente não é expert em nada, em absolutamente nada. A gente tem nossas opiniões e opinião é opinião. E comente lá no nosso Instagram, nosso arroba é o OwnerCast. Se você ainda não nos segue, nos siga, por favor. E é isso, Caretinha. É isso que temos pra hoje, não é mesmo? É isso mesmo, eu acho que você falou tudo, falou bonito, é exatamente isso. Ninguém entende mais do que ninguém. Assim, é, no nosso caso, a gente está aqui só porque a gente gosta das coisas, a gente vai comentar. Então, como eu mesmo disse, você, ouvinte, se você nunca tiver assistido um filme de terror na vida, por assistir Telefone Preto, adorar, achar uma obra-prima, é a sua opinião e é isso que vale, entendeu? Então, vá, sua experiência vai ser sempre bem-vinda. É, é o que a gente diz, cinema é para isso, para a gente ter a nossa experiência, para a gente associar a nossa experiência ao nosso momento de vida, a como a gente tá, e cada um tem a sua própria experiência. Então, vá, assista, se curtir,
comente. Se detestar, comente. Se não gostar muito, comente. Se achar que eu falei besteira, comente. Se achar que o Sérgio falou besteira, comente também. Porque ninguém aqui é dono de verdade, dono da razão, nem nada. É como quando eu falo do universo cinematográfico da Marvel com o Sérgio. O Sérgio ama o universo cinematográfico. Ele assiste os filmes diariamente em looping, assim, os filmes da Marvel. Já eu não. Eu gosto, assim, sou muito fã dos quadrinhos, mas os filmes da Marvel eu não sou tão fã como ele. Mas eu tenho o direito de não gostar tanto quanto ele tem o direito de gostar muito. Então, assim, sempre muito bem-vindos às opiniões diversas, contanto que haja aqui a cordialidade de sempre. Não é mesmo, meu amigo? Fui bem nessa, hein? É isso, a gente concorda, a gente discorda, a gente tem cada um sua opinião. Você gosta do azul, eu gosto do vermelho, você gosta do preto, eu gosto do branco. E tá tudo bem, não é mesmo? Então, Caretinha, é isso, meu amigo. Mesmo. Muito obrigado por essa mais 1h30 aí, um pouquinho mais de podcast. E voltamos numa próxima. Valeu, meu amigo. Falou! Falou, aquele abraço e tchau!